sabe, ensinar empreendedor a utilizar a hipnose para eles não passarem pelo que a gente passou e sofreu muito, eu acho que é um grande diferencial para o mundo que você vive. Eu, pelo menos, é o sentimento que eu tenho. Eu acho que, sabe, eu tenho orgulho, muito orgulho de fazer isso. Meu nome é Flávio Inácio Garabelli Grzybowski, um nome enorme. Tenho 35 anos, eu sou médico ortopedista, trabalho em Curitiba, me formei no ano 2010 e foi no mesmo ano que eu conheci a Marcela. E a minha vida sempre foi aquela vida meio que programada, assim, né? Eu sempre estudei em escola particular, sempre tive uma vida relativamente simples, mas uma vida muito tranquila, né? Sou de uma família com 3 irmãos, homens, né? E eu sempre tive aquela criação familiar assim, de você vai crescer, você vai estudar, você vai fazer uma faculdade e você vai fazer aquilo que você foi forjado e moldado a ser, né? Então em 2017 eu fiz o vestibular, 2017? Não, 2003 fiz vestibular e em 2004 estava iniciando os meus estudos na faculdade de medicina, na PUC aqui em Curitiba. E comecei meus estudos e estava tudo funcionando muito bem. E estudando, fazendo as coisas, tudo mais, né? E em 2007 a gente teve um problema financeiro muito grande e eu acabei trancando a minha faculdade durante 6 meses. A PUC é uma faculdade particular, né? E daí eu senti exatamente dentro, assim, do meu âmago, dentro do meu coração, assim, o problema que era não ter dinheiro, né? Isso dentro da minha família. E o quanto eu sofri mentalmente com tudo isso, né? Eu sofri muito, né? Porém, as dificuldades passaram, né? Em 2010 me formei e consegui começar a trabalhar como médico, né? Daí, alguns anos após eu começar a trabalhar como médico, trabalhando em pronto-socorro, atendendo um monte de paciente e tudo mais, eu optei por virar ortopedista, né? Até hoje você pode me perguntar, pô, Flávio, você sempre quis ser ortopedista? Eu falei, não. Às vezes eu me questiono se realmente foi uma boa escolha, mas, bem, eu trabalho e gosto muito do que faço também. E ao longo de todo esse tempo, sempre trabalhando muito, sempre, sabe, me empenhando muito e sempre correndo atrás de dinheiro, né? Sempre trabalhando muito, buscando excelência no que eu estava fazendo e buscando uma forma de pagar as contas, assim como todas as pessoas, né? E em 2010, juntamente com eu ter me formado, conheci a Marcela, a gente começou a namorar e ela me contou que num belo dia ela fazia hipnose, que ela conhecia hipnose. Pra mim era um negócio muito louco. Eu falei, meu Deus, hipnose? Falei, não, sai daqui com isso, eu não acredito nesse troço aí, eu tenho medo, você vai controlar minha mente, você vai, sei lá, fazer o que comigo? Eu não acredito nesse troço aí não, tá louco? Hipnose? Né? E me fechei aquilo, né? Eu não queria saber de hipnose, eu tava, sabe, era um absurdo, aquilo lá não fazia parte. Eu até uma vez falei pra ela, onde diabos eu vou utilizar a hipnose como médico, né? Eu sou médico, eu não vou utilizar a hipnose. E num belo dia eu comecei a, sabe, anos se passaram e num belo dia eu comecei a me interessar por hipnose, até mesmo porque a Marcela começou a se aprofundar ainda mais nos estudos nessa área, né? E num belo dia eu quis saber mais sobre hipnose, né? Daí eu fui pesquisar sobre hipnose e eu descobri que tinha mais de 15 mil artigos científicos falando sobre hipnose dentro da área médica. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Onde diabos estava isso escondido? Eu não aprendi hipnose na faculdade. E o tempo foi passando e eu comecei a me interessar mais por hipnose e também me interessar mais como era o sentimento e a sensação de ser hipnotizado, né? E num belo dia eu pedi para Marcela me hipnotizar e aconteceu. E eu vivenciei aquele processo de hipnose e foi muito louco, assim. A Marcela fez um processo comigo ali em que ela ia estalar os dedos e meu nome simplesmente ia sumir da minha mente. E eu, seguindo todas as instruções que ela estava me dando, foi acontecendo tudo mais. E no momento que ela perguntou o meu nome, eu tive a sensação... Sabe aquela sensação que as pessoas têm quando elas querem lembrar o nome de alguém e não vem o nome? Tá com o nome na ponta da língua e o nome não vem? Foi exatamente a mesma coisa. Eu não sabia o que era aquilo. Eu não sabia o meu nome. Meu Deus, o que é isso? E daí depois ela fez com que eu ficasse completamente preso num sofá, ficasse colado num sofá, não conseguia levantar daquele sofá. Isso tudo aconteceu na casa da avó dela. E eu, caramba, que coisa maluca. Tipo, claro, não era nada que me assustasse,
mas foi uma experiência muito diferente, né? E depois disso comecei a me aprofundar em hipnose, comecei a querer estudar, saber mais sobre hipnose e a gente entrou a gente chama de fantástico mundo dos cursos de hipnose. É quando o bichinho da hipnose pica e a gente começa a querer estudar, querer saber mais sobre hipnose, né? E a gente começou a estudar hipnose e quando eu me vi, eu estava trabalhando com hipnose com os meus pacientes dentro do hospital, dentro da área da ortopedia, portadores de dor crônica. E caramba, eu já estava trabalhando com aquilo, sofri um pouco de preconceito dentro do meio médico, dentro do hospital. Mas eu quis seguir com aquilo, sabe? Porque estava me fazendo bem, eu vi os pacientes se sentindo muito bem. E juntamente com tudo isso, comecei a estudar também sobre auto-hipnose, como a gente pode utilizar a hipnose para ter resultados na própria vida. E muita coisa que eu sofria, como ansiedade, estresse, tudo mais, começou a ser amenizado e algumas questões serem realmente resolvidas com a hipnose. Então, poxa, aquilo tudo me motivou mais a continuar estudando sobre hipnose. Então, se for pensar num resumo da minha história da hipnose, esse é o resumo, sabe? De um médico recém-formado que era completamente desacreditado com relação à hipnose, a uma pessoa que utiliza hoje a hipnose na própria vida e na vida dos pacientes, na vida de inúmeras pessoas, porque a gente começou a ensinar as pessoas sobre como elas podem ter benefícios utilizando a hipnose. Eu sou Marcela Farabrunhara e agora vamos ao resumo um pouquinho da minha história. Aquela garota que seguiu o caminho completamente tradicional da vida, só que não, né? Inicialmente eu segui o caminho tradicional, corretinho. Conheci a hipnose antes mesmo da faculdade, no colégio, quando eu tinha 14 anos. E eu estava em Guaratuba, a gente é aqui de Curitiba. E Guaratuba é o litoral, que aqui um dos praias mais próximos, né? 100 km daqui. Aí eu tava lá, comendo cachorro quente em Guaratuba e o cara que fazia o cachorro quente tava fazendo hipnose com o pessoal ali e eu... Ué, o que é isso? Que engraçado, que legal. Tipo, eu já tinha visto hipnose na televisão, mas eu nunca tinha visto presencialmente, né? Foi a primeira vez que eu vi presencialmente. Eu fiquei fascinada com aquilo. Pensa, você com 14 anos de idade vê uma pessoa, tudo aquilo que você vê na televisão, né? A pessoa esquecendo o nome, a pessoa ficando colada na cadeira, a pessoa vendo outra pessoa achando que é o ídolo. Meu Deus, eu quero aprender a fazer isso, eu também quero. E comecei a azucrinar meus pais que eu queria, quero aprender. Só que eles disseram que eu era muito nova para eu fazer um curso de hipnose que eu não ia utilizar para nada, né? Aí quando eu tava com 16 anos que eu fiz o meu primeiro curso de hipnose, que aí eles falaram, agora ok, você tá no terceirão, agora vai ser útil pra você, porque afinal, terceirão, agora você vai fazer vestibular, você quer fazer direito, então vai te ajudar na tua carreira, né? No vestibular, no estudo, foco, motivação, concentração. E aí começa a minha história completamente daquela pessoa tradicional que terminou o colégio com 16 anos, passou no vestibular com 16 anos, entrou na faculdade, entrei na faculdade de Direito, fiz a faculdade, já correlaciono tudo com a questão da hipnose, né? Fiz a faculdade, me formei, fiz OAB, passei, fiz pós-graduação, terminei a pós-graduação, nossa, aquela historinha, né? Que é o que os pais geralmente esperam dos filhos, que é o que geralmente espera que a pessoa siga essa carreira. E agora, formada em Direito, com pós-graduação e OAB, qual que é o próximo passo? Vai fazer concurso. Só que agora entra a parte da garota que largou tudo isso para fazer o que realmente ama. Porque no meio de tudo isso, eu fui me apaixonando cada vez mais pela hipnose, fui estudando cada vez mais a hipnose, fui fazendo cada vez mais cursos. Na época, eu tive muita dificuldade porque eu sabia fazer hipnose, mas eu não conhecia ninguém que sabia fazer hipnose comigo, porque eu fiz o curso aqui em Curitiba e eu morava em Ponta Grossa na época, que é 5 km daqui. E ninguém fazia comigo. E aí eu comecei a pesquisar muito na internet poxa, é algo tão bom, é algo que ajuda tanto,
mas eu faço com outras pessoas, mas quem que vai fazer comigo, né? E aí foi que eu descobri a auto-hipnose, foi que eu me aprofundei mais na auto-hipnose. Na época não tinha essa facilidade de encontrar materiais que nem tem hoje em dia, YouTube, internet, era completamente diferente, era muito mais complicado, livros em inglês. Mas mesmo assim eu não desisti, eu continuei indo atrás e fiquei cada vez mais fascinada pela auto-hipnose, utilizando muito a auto-hipnose e pela mente humana. Tanto é que durante a faculdade minha monografia foi sobre doentes mentais criminosos, minha pós-graduação foi em psicologia jurídica, porque no fundo, por mais que eu estivesse seguindo a carreira jurídica, e sim, no começo eu queria fazer direito, eu quis fazer direito, porque na minha cabeça eu queria ajudar as pessoas. Aí eu fiz a pós porque também, poxa, psicologia jurídica, psicologia, cabeça, mente, né? Vou ajudar as pessoas. Hoje, dando um zoom out, eu percebo que o que eu queria era, sim, ajudar as pessoas. Mas, por exemplo, o que foi me frustrando muito, que me fez sair da área do direito, que me fez ficar frustrada, é que para eu ajudar, não dependia só de mim, né? Tem burocracia, tem toda uma questão burocrática mesmo, que não depende só de você. Só do fato de você ser um bom advogado, você fazer a tua parte. Não depende só de você. E isso foi me frustrando muito, e me frustrando muito da questão da teoria ser de uma forma, na prática acontecer de outra. E isso, sabe, eu fui ficando completamente infeliz mesmo nessa área, eu percebi que não é isso. E cada vez mais fascinada, né, com a hipnose. E nesse meio tempo também aí comecei a fazer mais e mais cursos quando tive a oportunidade de fazer cursos presenciais cada vez mais e aplicar cada vez mais a questão da hipnose mesmo, né? E aí eu comecei meio que a me descobrir, porque também entra um ponto de virada onde também eu percebo que não é nada disso. Por quê? O que aconteceu? Eu descobri na hipnose, na hipnoterapia, a maneira de realmente fazer isso que eu queria no direito, mas que eu não conseguia por causa da burocracia, que era ajudar as pessoas. Então, na hipnoterapia, meu Deus, eu tô na área que eu amo, hipnose, eu consigo ajudar as pessoas, eu consigo realmente ajudar a transformar a vida das pessoas, sem depender de burocracia. Eu faço o meu trabalho bem feito, a pessoa faz a parte dela e ótimo, a coisa acontece. Só que aí a gente começou a perceber que muitas pessoas, por mais que a gente explicasse, isso na questão clínica mesmo, né? Por mais que a gente explicasse que hipnose não é mágica, que você, hipnotista, é só um GPS que está guiando a pessoa, mas se a pessoa que está sendo hipnotizada, a pessoa que está passando pelo tratamento de hipnose, pela hipnoterapia, ou que enfim, que está sendo hipnotizada em qualquer aspecto, é ela quem permite que a hipnose aconteça. E por mais que a gente explicasse, algumas pessoas simplesmente talvez não fosse o momento delas, talvez elas realmente queriam que a mágica acontecesse. E aí veio a frustração de novo. Por quê? Porque eu estava fazendo a minha parte, a gente estava fazendo a nossa parte e não estava acontecendo. E aí vinha aquele questionamento de, poxa, o que eu tô errando? O que eu tô fazendo de errado? Eu tô explicando, eu tô fazendo a minha parte, e a pessoa diz que quer e não tá acontecendo. E agora? E nisso a gente começou a dar cursos de hipnose. A gente começou a dar palestras, workshops, cursos. E a gente percebeu que os clientes que faziam os cursos, eles tinham um resultado na terapia muito mais rápido e muito maior. E isso começou a intrigar um pouco a gente. A gente ficou assim, poxa, mas por quê? Por que o cliente que fez o curso teve um resultado tão exponencialmente maior? E a gente começou a fazer engenharia reversa para entender isso. E a gente percebeu, é porque ele realmente percebeu que ele não quer o peixe, ele aprendeu a pescar. E nisso veio a questão de eu não quero dar o peixe para a pessoa, eu quero ensinar ela a pescar. Eu não quero ensinar pessoas
que dizem que querem aprender. Eu quero ensinar pessoas que realmente querem aprender. Eu amo ensinar. Eu amo ajudar a transformar a vida das pessoas. Eu amo de paixão. Aí eu realmente descobri o que eu gosto, o que eu amo, o que eu quero. Que aí me trouxe para o empreendedorismo digital também, para a questão dos cursos, dos treinamentos, para a gente poder ir para online, para chegar em pessoas que talvez nunca poderiam vir aqui para Curitiba, ou que a gente não estaria na cidade dando um curso presencial, né? Chegar ao nosso conhecimento, chegar à nossa voz, por exemplo, você talvez está ouvindo a gente, que talvez nunca nem saberia quem é a gente se tivesse só no mundo físico. E aí eu, sabe, me veio esse sentimento de por exemplo, no 1 a 1, por mais que eu ensine a pessoa a pescar, às vezes a pessoa até diz, ok, eu quero aprender a pescar, mas no fundo ela quer o peixe. E eu não quero dar o peixe, muito menos para quem diz que quer, mas no fundo não quer. Muito menos para aquele aluno que está ali no treinamento, que ele realmente acha que quer, mas que no fundo ele está ali mexendo no celular, distraído, prestando atenção em outras coisas. E isso me deixava incomodada, porque tanta gente que realmente, sabe, você sente que a pessoa ela fala assim, me ensina, me explica, como que eu posso usar a hipnose para mudar a minha vida? Não quero só ficar usando hipnose para entretenimento. Sim, você pode utilizar a hipnose para entretenimento, mas como que eu posso mudar questões pessoais, por exemplo, ansiedade, insônia, algum trauma que eu tenho, por exemplo, bloqueio para gravar, pânico de gravar vídeo, ansiedade em relação a tanta coisa que tem que fazer, ainda mais a gente aqui no mundo digital, de lançamentos, do empreendedorismo. A gente sabe o tanto de coisa que tem para fazer e o quanto a hipnose pode ajudar a trazer você para o centro e estar presente naquilo. E aí eu ficava frustrada, né? Com a pessoa que dizia que queria, mas no fundo não queria. Ou com aquele cliente que fala que eu quero realmente mudar. Por exemplo, eu quero parar de fumar, mas que você percebe que ele quer parar de fumar, mas ele não quer abrir mão de encontrar com os amigos no happy hour e todos os amigos fumam naquele mesmo ambiente onde ele sempre está com cigarro. Ou seja, resumindo, a garota que seguiu o caminho tradicional largou tudo para seguir o que realmente ama, que é ensinar as pessoas e ajudar a transformar a vida delas, ensinando a pescar e não dando peixe. Sabe, a partir do momento que as coisas foram acontecendo na nossa vida e a gente optou por entrar nesse mundo do empreendedorismo, a gente viu que não era tão fácil e simples como a gente imaginava. A partir do momento que a gente colocou na nossa cabeça o seguinte, bem, a gente vai entrar no mundo digital, então o que a gente vai fazer? A gente vai gravar vídeo, a gente vai ficar fazendo stories, a gente vai ficar fazendo um monte de coisa, a gente vai montar o nosso negócio digital, vai abrir uma empresa, a gente vai começar a dar treinamento online, a gente vai ajudar os nossos alunos. Tudo isso na nossa cabeça parecia que estava muito simples, parecia que era muito fácil, né? Só que no momento que a gente entrou de cabeça e a gente colocou o time em campo, a gente viu a quantidade de problema que a gente enfrentou. Nossa, eu lembro que no início, quando a gente começou a fazer vídeos, começou com treinamento falando sobre a questão tipo, de ensinar terapeutas a utilizarem abordagens para o tratamento de dor, eu lembro que eu estava num estresse, numa pilha absurda. E não, parece, sabe, toda aquela exigência do que tinha que ser feito. A gente começou a estudar não só do empreendedorismo digital, mas também a lançamentos digitais, que hoje se transformou em algo que a gente estuda muito também. E o interessante é que quando a gente começou a estudar tudo isso, a gente viu que o buraco era muito mais embaixo. E eu me vi num estresse que era completamente incongruente com o que a gente falava, com o que a gente ensinava, era completamente incongruente. E eu me vi com um problema de saúde. É porque também
tá assistindo, o Flávio, nesse momento, ele não estava totalmente só no empreendedorismo digital, né? Também... Sim, trabalhando como médico, plantão, madrugada, dormindo no hospital. Nossa, sabe? Só que o interessante é que quando eu entrei nessa questão do empreendedorismo, juntamente com a Marcela, e eu me vi nesse estado, alguma coisa estava muito errada, sabe? Eu estava me sentindo um caco. Mal, estressado, nervoso. A gente brigava muito nesse momento, porque a gente queria ensinar as pessoas sobre uma ferramenta tão maravilhosa que era a hipnose, e a gente estava sendo completamente incongruente com isso. A gente estava sendo completamente incongruente e, meu Deus, a hora que a gente notou e viu que tinha alguma coisa errada, a gente não estava bem. Não estava bem mesmo. Eu estava, meu Deus, sabe, horrível. E foi muito incongruente tudo isso. Eu pensei em desistir. Várias e várias vezes eu falei, não, chega. Vou continuar trabalhando como médico, fazendo plantão, vou estudar essa área, vou me aprofundar e, sabe, não vou me aventurar nesse mundo que cheio de incerteza. Não quero. E por vezes aconteceu isso, né? De entrar de cabeça no mundo digital e de repente começar a pegar mais e mais plantão e falar, chega, não quero do digital. E nisso eu ia cada vez pro buraco, porque de repente eu tinha um parceiro, de repente eu não tinha. De repente eu tinha um parceiro, de repente eu não tinha. E isso ia me desesperando também, porque eu ficava, e aí? Eu tenho um parceiro ou não tenho? Eu tô com alguém que tá comigo ou não? Isso ia gerando cada vez mais brigas entre a gente. E como o Flávio falou, muita incongruência de um conflito interno mesmo, um conflito existencial. De, poxa, mas a gente está ajudando as pessoas através da hipnose a resolver os problemas. A gente sabe que a hipnose pode ajudar mesmo a toda essa ansiedade, esse desespero, esse loop de paranoia, de desespero, de resolver as coisas, de estar presente no que você está fazendo. Mas a gente não está conseguindo dar conta, a gente não está conseguindo fazer isso. E a gente senta para conversar sobre, digamos, nosso lançamento. De repente a gente termina quebrando pau sobre um problema pessoal. E aí, de repente, termina com o Flávio indo fazer plantão, voltando 3 dias depois, porque estava ali 24, 36 horas de plantão. Sabe, foi muito duro no início, sem entender que era necessário algo ser feito. E o engraçado é que o que precisava ser feito era meio que fazer o que a gente ensinava e preconizava, só que na hora parece que não caiu a ficha. É que muitas vezes é exatamente aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Casa de ferreiro, espeto de pau, total. Por mais que a gente saiba, muitas vezes a gente não se dá conta. Ou então a gente... Enfim, qualquer coisa que eu falar agora vai ser uma justificativa consciente. É casa de ferreiro, espeto de pau. E outra, a gente é ser humano. Ser humano normal, ser humano como você. A gente está em busca de, sabe, ter dinheiro para pagar as contas, poder viajar, poder tirar férias, poder relaxar, poder ficar mais tempo com a família, poder ajudar a família, poder ajudar quem a gente ama. Só que tinha 2 formas da gente fazer isso. A gente podia ajudar os outros, só que sendo incongruente com a nossa vida, ou a gente simplesmente desistia dos nossos sonhos, desistia do que a gente estava querendo fazer e voltava pro conforto, voltava pro basicão. Bom, nesse momento, né? Era nesse momento. As alternativas que pareciam. Parecia que era só isso que tinha, não tinha outra saída. Ou desiste de tudo ou continua nesse inferno, só que esse inferno estava destruindo com a nossa vida. Então, eu acredito que talvez você que entrou nesse mundo digital, de empreendedorismo digital, talvez você esteja tendo dificuldades como a gente teve. E assim, o que eu posso garantir para você é que tem soluções. Mas você precisa se ligar que você está nessa situação. E também não achar que tudo vai ser perfeito. Porque não significa que porque a gente tem as ferramentas, porque a gente começou a utilizar elas, porque deu esse insight e a gente conseguiu aplicar essas ferramentas na nossa vida, que a gente também não passa pelas dificuldades, que a gente ainda não tem momentos que a gente acaba voltando para isso. Só que o que acontece? Quando a gente percebe que a gente entra num caminho
que a gente entrava antes, por exemplo, entra num caminho que talvez pode levar a uma discussão, pode começar a misturar ali. Não, a gente está falando sobre trabalho. A gente começou a entrar com alguma questão pessoal. Não, pera, pausa, e uma coisa de cada vez, volta, não vamos misturar os chapéus. E então, não ache que vai ser tudo 100% maravilha, que sempre... Não romantize o processo. Problemas existem. A questão é como você reage diante disso e o que você faz para sair desse loop, desse desespero. Foi difícil. Foi difícil. Só que parece que agora falando, nossa, que fácil, foi uma coisa linda, que foi rápido. Não foi. Foi sofrido. E por mais que hoje pra gente seja simples, a forma como a gente encontrou para resolver, até a gente chegar aqui foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo, tá? Então, a gente vai dividir com vocês, assim, essa nossa trajetória. Como que a gente conseguiu resolver, sabe? Todos esses problemas. A gente vai dividir com vocês o que a gente encontrou. Talvez faça sentido para você, talvez não, mas pra gente resolveu. Mas ainda nessa questão do problema, né? Uma questão que mexeu muito comigo em todo esse momento também, e esse momento não são tipo dias, meses, passaram de anos. Toda a questão, porque assim, como eu comentei, né? Eu em nenhum momento segui por aquele caminho normal. Eu me formei, eu fiz a pós, só que eu queimei a ponte. Eu joguei o chapéu do outro lado do muro, porque eu vi que o que eu queria era realmente ensinar hipnose. Mesmo trabalhando com outras questões nesse meio tempo, tanto na hipnoterapia, eu sentia que, assim, quando eu subia sabe, por exemplo, a gente ia dar uma palestra, eu tava ali, eu sentia, poxa, é aqui que eu quero estar. Não pela questão do glamour, de dar uma palestra, não, nada a ver. Pelo fato de estar passando o conhecimento que eu tenho para pessoas que estão ali vidradas, querendo saber e que vão realmente aplicar e utilizar na vida e depois ouvir esse feedback da pessoa falando assim, meu Deus, aquilo que você me falou, eu fiz XYZ, hoje em dia minha vida estava de tal forma e hoje ela está assim. E realmente aquele conhecimento que um dia numa palestra X ou num workshop X ou num curso X você falou, eu comecei a aplicar e eu ensinei meu namorado, ensinei minha namorada, ensinei um amigo, ensinei meu filho, e a transformação que isso gerou, tipo, porra, isso pra mim... Que bomba, né? Isso pra mim não tem preço, sabe? Isso pra mim é realmente o que... É o gás que me motivava várias vezes, em momentos que, digamos, a gente estava em cursos presenciais e dando um curso, digamos, sei lá, 3 dias de curso presencial, 12 horas de curso, saía do curso, ia pro bar com os alunos, ficava até 2, 3 horas da manhã e no dia seguinte, 8 horas da manhã, tinha que estar lá de novo para estar no curso e tá ali super energizada, super feliz, super, sabe, super bem para passar mais 12 horas em pé, ensinando, fazendo técnicas, explicando, ajudando, fazendo terapia, mostrando e de novo, indo até de madrugada, dormindo pouco, no outro dia com total energia. Isso me dava energia. E aí, nos momentos que o Flávio voltava totalmente para a medicina, e não é que em nenhum momento eu fui contra o Flávio na questão da medicina, não, é que eu percebia que esse conflito interno, dessa incongruência de, poxa, eu estou ajudando as pessoas, eu estou ensinando as pessoas, mas eu não estou conseguindo aplicar na minha vida, fazia com que, não, eu vou voltar para a zona de conforto, entre aspas, né? Porque não significa que a medicina é confortável, é zona de conforto, mas é o que, poxa, estudei tantos anos para isso. É que quando você não tem a solução, você desanima. E a nossa mente faz de tudo para economizar energia, para fazer a gente voltar para aquilo que a gente já está acostumado, para aquilo que já é confortável para a gente, para aquilo que já é habituado. E você trabalhando já há muitos anos como médico, aquilo já é a tua rotina, né? Então, nos momentos de dificuldade, você voltava para aquilo. E aí eu me via completamente sozinha
E geralmente nos treinamentos a gente estava junto, dando os treinamentos presenciais, juntos. Não que, por exemplo, eu dependia do Flávio para dar o treinamento, eu poderia dar o treinamento sozinha também. Mas as pessoas queriam, sabe, nós dois. E a gente fala de uma maneira, às vezes a gente fala a mesma coisa, só que o Flávio tem um jeito de falar, eu tenho outro. E isso é uma característica muito marcante, porque tem gente que se identifica mais com a forma como o Flávio fala, tem gente que se identifica mais com a minha maneira. E repito, não é que eu não podia ir ali e dar o treinamento sozinha, eu podia fazer isso, mas eu sentia que, pera, não tá certo isso que tá acontecendo, não é isso. E aí eu entrava no conflito de, e agora o que eu vou fazer? Eu vou realmente então seguir a carreira solo? Eu vou esperar o Flávio baixar um pouco a poeira, ver se ele vai voltar. E só que nesses momentos eu entrava em desespero, porque começava na minha cabeça: poxa, filha, você se formou em direito, por que você não volta para o direito? Por que você não volta, sei lá, você vai trabalhar como advogada, vai fazer concurso, tá todo mundo, olha teus amigos, você tá com quase 30 anos, vai, sabe, vai seguir a carreira normal, vai fazer o que tá todo mundo fazendo. E você, o que você tá fazendo? E eu me questionava, tipo, o que eu tô fazendo? Quem sou eu? O que eu quero? E por várias vezes eu também me questionei se era isso mesmo que eu queria. Se eu não devia voltar, então, para esse mundo tradicional. Que talvez eu nunca tinha dado a chance dele acontecer, porque, poxa, eu amo a hipnose, é para esse caminho que eu quero. Será que eu não devo, então, realmente... Poxa, as pessoas me amam, as pessoas querem meu bem. Elas estão dizendo pra eu seguir por esse caminho, tá todo mundo seguindo por esse caminho. Será que não é o caminho, então, normal, das pessoas normais? Essa loucura do empreendedorismo, todo mundo falava pra mim também: pare de querer brincar de empreendedora. Você não tem idade pra isso, para com isso. Tá todo mundo já, tá com escritório, tá concursado, tá trabalhando, e você tá fazendo o quê? Tá querendo brincar de hipnose, brincar de empreendedorismo, brincar de ter clínica. E isso mexia muito comigo, muito, muito, porque além da questão financeira, a questão pessoal, conflito. E aí também, eu entrando na questão também de eu não tô bem. E se eu não tô bem, até mesmo na clínica, como que eu vou ajudar outra pessoa? Como que eu vou... Eu tenho técnica, sim, a hipnose te dá ferramentas, te dá técnicas, te dá protocolos e várias ferramentas que você não necessariamente precisa ser o avatar transformado para ajudar a transformar aquela pessoa. Mas eu não me sentia congruente, eu me sentia uma impostora de, digamos, estar na clínica, por exemplo, passando por problema de ansiedade, ajudando a uma pessoa que estava com ansiedade. Por mais que eu tivesse ferramentas para ajudar aquela pessoa, eu não me sentia, pela minha integridade, eu não me sentia ali na integridade mesmo, sendo congruente comigo mesma e sendo justa com a pessoa. E aí eu me via completamente assim, perdida. Tipo, e agora? O que eu faço? O que eu quero? Pra onde eu vou? E eu comecei a entrar no fundo do poço. Mas eu me senti, assim, extremamente, assim, poxa, crise de ansiedade, depressão ou deprimida. Mal, sem vontade de levantar da cama, às vezes, porque eu passava na minha cabeça, assim, logo levantava pra, por exemplo, ir pro plantão, e eu acordava, o que eu vou fazer hoje? Eu sabia o que eu queria, eu sabia o que fazer, e isso foi me consumindo, e eu fui indo cada vez mais pro fundo do poço, e eu, por decisão própria minha mesmo, eu sabia que eu resolver isso de uma forma literal e, assim, ir pro fundo do poço, cavar, perceber que eu realmente cheguei no fundo mesmo, aonde eu não tinha mais como descer. Sim, mal pra caramba.
E com milhares de questionamentos, com várias pessoas, né, falando pra mim todas aquelas questões. E aí eu só queria voltar pra superfície com as respostas. Porque não adiantava nada eu, sei lá, voltar pra superfície ainda com as dúvidas, ainda com as incertezas, ainda sem saber o que fazer. E fui cavando cada vez mais para só voltar mesmo para a superfície no momento que eu sentisse. Agora eu tenho as respostas. Foi muito difícil esse momento pra gente. Foi a minha instabilidade com relação a tudo isso que estava acontecendo, o meu diálogo interno, porque na minha cabeça estava complicado chegar numa decisão final. E quando tá tudo embaçado, quando tá tudo, o nevoeiro tá em cima, você não vê saída, você não vê solução, né? Então, a gente entrou no mundo do empreendedorismo achando que ia ser fácil, só que a gente viu que o nosso maior problema, o que a gente estava enfrentando, estava completamente relacionado a tudo que a gente estava pensando e principalmente com tudo que a gente sentia, e a incongruência de a gente ensinar como resolver, ensinar como a pessoa pode ter uma vida melhor utilizando a hipnose, porém a gente não estava aplicando nada disso, nada. E assim, não que a gente achasse que ia ser completamente fácil, a gente sabia que tem suas dificuldades, que é aquela questão, né? É simples, mas não é fácil, a gente sabia disso. Que não ia ser mil maravilhas, né? Seria isso mesmo. Mas a gente não tinha noção da magnitude, e não só das dificuldades do mundo do empreendedorismo, mas das dificuldades internas, né? O impacto que teve aqui, né? Do quanto ia afetar a nossa vida e a questão das pessoas em volta, porque da mesma forma como caiu em cima de mim essa questão de, poxa, você é advogada, só que eu, desde o começo, assim, eu já desviei do mundo do direito. O Flávio não. Quando o Flávio começou a externalizar essa questão do empreendedorismo, meu Deus! Porque o Flávio atuando mesmo, atuante, né, na área médica, e medicina é toda, assim, quem vê de fora é todo aquele glamour, né? Meu Deus, medicina, nossa, super difícil passar, e você passou, você é médico, nossa, vida perfeita, vida maravilhosa. Não. Só que não mesmo. Tava sendo uma dificuldade acontecendo na nossa vida, nesse instante, nesse momento. Precisava ser resolvido, precisava ser superado, precisava ser entendido para a gente continuar seguindo nesse mundo do empreendedorismo. E quando a sacada veio, a gente viu que a sacada não estava fora, estava aqui dentro. Estava dentro da cabeça da Marcela, e nesse momento que a gente viu que sim, tinha uma saída, tinha uma forma de resolver. Eu não tinha sacado que tinha a possibilidade de utilizar a hipnose para ser aplicada nessa questão do empreendedorismo. Eu não tinha me ligado disso. Só que, poxa, quem que aplica hipnose no empreendedorismo? Quem? E isso ficou na minha cabeça. Eu comecei a pensar, comecei a me questionar sobre como que a gente poderia utilizar a hipnose no mundo do empreendedorismo, porque eu nunca tinha visto ou ouvido sobre, né? E eu pensei, poxa, será que é possível? Será que a gente dá esse voto de confiança para a hipnose ser utilizada exatamente nos momentos em que a gente está tendo dificuldade, ser utilizada pontualmente aonde a gente está tendo problemas e dificuldade? Será que teria como? Então eu comecei a pensar sobre, poxa, peraí, em que etapas que poderia ser utilizada a hipnose? Em que momentos de todo esse fluxo desse caminho que a gente poderia utilizar a hipnose? Então a minha grande questão, pelo menos a minha grande dúvida, foi esse questionamento. Então foi aí, depois de começar a refletir sobre, começar a pensar sobre como seria possível isso acontecer, que, sabe,
eu vou começar a fazer isso. Então. Desde os momentos que eu e a Marcela a gente se reunia para pensar em qual a etapa que estava gerando estresse, eu começava a pensar bem qual exercício de hipnose que eu conheço que eu poderia aplicar, por exemplo, para aliviar o estresse e a tensão relacionada a um lançamento que estava sendo feito. O que eu poderia fazer, o que poderia ser utilizado. E daí, na primeira vez que eu fiz isso, eu, me senti bem. Eu senti que aliviou. E daí eu pensei nesse momento, falei, caramba, eu acho que dá para dar esse voto de confiança. Eu acho que dá para investir tempo e conhecimento para utilizar exercícios, técnicas, o que fosse, para aliviar a tensão, o estresse de tudo isso que estava acontecendo. Então foi nesse momento que eu achei interessante pensar em utilizar a hipnose. Sabe o que eu lembro muito? Até o Flávio chegar nesse ponto de dar o voto de confiança, eu percebia muitas vezes, né? Porque assim, eu tenho experiência com a hipnose há mais tempo e eu utilizo muito a auto-hipnose diariamente. Só que, claro, né, eu tava passando por todas essas questões e tem momentos que, assim, não importa se você é psicólogo, você vai passar por problemas e não é porque você é psicólogo que você tá blindado, tá imune. Não é porque você é coach que você tá imune. Não é porque você, por exemplo, é médico ortopedista, você nunca vai quebrar nada. Não é porque o hipnoterapeuta, coach e tudo mais que... Ah, não, sou assim, então tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Não, mas eu percebia, às vezes, o Flávio entrando no loop. Entrando em todo aquele desespero, ansiedade, agonia e tudo mais. Eu percebia esses momentos que eu comentei antes, né, da luta e fuga, né, a autopreservação do Flávio, tirando ele, peraí, eu não sou empreendedor, eu sou médico, levando pra lá, e eu utilizava as técnicas da hipnose pra tentar ajudar o Flávio. E eu tô usando a palavra tentar justamente de propósito, porque o tentar é uma palavra que a gente não gosta e não utiliza, porque o tentar remete à falha. Quando você tenta fazer algo, você não consegue. Então, até fica como uma dica, né? Se você tem o hábito de falar assim, eu vou tentar fazer tal coisa, tira isso do teu vocabulário, porque a tua mente entende já remeteu à falha. E por que eu usei isso de propósito? Porque sim, todas as vezes foram falhas. Porque não dependia de mim. Lembra que eu falei antes? A hipnose, ela só acontece se a pessoa que está passando pelo processo de hipnose se permite, quer passar. E por mais que eu fizesse de tudo, por mais que, até mesmo sem técnica de hipnose, só na conversa, que acabava indo para a hipnose conversacional também, né? Ou gatilhos mentais, persuasão, mesmo sem nem perceber, porque há tantos anos utilizando, aplicando, às vezes você acaba utilizando sem perceber que está utilizando. Eu fazia de tudo para tentar tirar o Flávio desse loop. Tirar ele, fazer ele perceber o que estava acontecendo. Mas até ele decidir dar o voto de confiança, foi ineficaz. Qualquer atitude minha, qualquer coisa que eu falava, qualquer coisa que eu fazia, era ineficaz. E a ineficiência não quer dizer, por exemplo, que eu não queria resolver o problema. A questão é que, na minha concepção, a dúvida era muito grande sobre se realmente teria alguma eficiência. E não era algo que acontecia de forma consciente, né? Eu estou agindo assim por XYZ. Não, é algo que está no nosso subconsciente, que a gente faz e nem percebe. A gente erra e não sabe por que está errando. Por exemplo, eu hoje percebo depois que eu saí do fundo lá do poço, com todas as respostas, com toda a clareza, entendendo que o que realmente é a minha paixão é ensinar as pessoas a pescar, as que realmente querem pescar, ensinar elas a ajudar a transformar vidas, o que realmente me motiva, ouvir o feedback das pessoas, isso me dá um gás, me dá uma felicidade, mas isso foi com o tempo, foi assim, com os anos isso acontecendo, não é do dia pra noite. E quando as coisas vão acontecendo, às vezes você não percebe. Você não percebe até
realmente, digamos, algo acontecer, por exemplo, eu recebi digamos, até o primeiro feedback que eu ouvi que me tocou, talvez eu ainda não tivesse tido a noção do quanto isso era importante para mim. Talvez até o primeiro momento de eu estar na frente de alunos que realmente estavam ali interessados em aprender, eu não tinha sentido o quanto eu realmente amava ensinar. É muito louco isso, porque em partes a solução estava embaixo do nosso nariz, mas refinar esse entendimento foi a nossa grande dificuldade, eu sinto, pelo menos a minha dificuldade foi essa. E a partir do momento que foi refinado, em realmente acreditar que era possível resolver. E quando eu apliquei a primeira vez, que eu tô mais suave aí para conversar com a Marcela, eu pensei, poxa, o cara que é empreendedor, ele pode utilizar isso para ele falar com o sócio dele. O cara que é lançador, ele pode falar isso com o expert dele ou vice-versa. Um casal como nós, né? Para ter esse alívio aí, para a coisa não ficar preta aí ao ponto de dar discussão, gerar briga, né? Então eu comecei poxa, por que não? Daí me ligou um alerta na cabeça. E veio aquela questão de, vou começar a usar mais. Vou começar a aplicar para outras coisas. E eu meio que comecei eu nem tinha comentado com a Marcela que eu estava fazendo aquilo. Depois que eu comentei mesmo, assim. Mas eu comecei a notar e sentir que, poxa, em qualquer ponto do empreendedorismo digital, desde você identificar o teu avatar, você conseguir imaginar, mentalizar, alucinar quem é o seu avatar, eu comecei até mesmo a gravar vídeos e tudo mais. Eu pensei, poxa, é possível, então eu vou dar esse voto de confiança a utilizar a hipnose nesse mundo. Talvez isso acalme um pouco o meu coração com relação a tudo aquilo que eu estava sentindo, né? Eu senti que o momento que eu dei um voto de confiança, entre aspas, né, voto de confiança, foi quando me caiu a ficha que, poxa, eu utilizo a hipnose, a auto-hipnose, para tantas questões na minha vida pessoal. Por que eu não estou utilizando agora, nesse momento, talvez um dos mais delicados que eu estou passando? Claro, já tinha passado por vários momentos de extrema dificuldade, extremamente delicados e difíceis na minha vida pessoal, mas naquele momento eu não estava usando. Ou então estava usando para algumas questões, como por exemplo, para dormir. Depois que eu sofria muito de insônia, então eu continuei usando, né? Por exemplo, para dormir, em momentos que, sei lá, eu tinha que estudar alguma coisa e eu tava com falta de concentração, motivação, vários momentos que eu não tinha vontade nenhuma de levantar da cama, mas eu não queria me entregar. Eu tinha muito claro na minha cabeça, assim, eu quero cavar para chegar lá no fundo do poço, que nem eu comentei, para subir com as respostas. Mas para subir com as respostas eu não posso me entregar, porque senão eu vou ficar aqui no fundo e vou ficar aqui. É verdade, se você se entregar, você nunca vai sair de lá, né? E, como eu falei, eu sabia que eu poderia procurar um outro profissional, um psiquiatra, um psicólogo, um hipnoterapeuta, um médico em casa, mas eu queria as respostas. Eu queria fazer isso por mim. E, como eu falei, se eu me entregasse, eu ia ficar lá jogada no fundo do poço até que alguém ia ter que me resgatar e me levar num outro profissional. E nada de errado em profissionais. Mas, como eu falei, eu queria encontrar essas soluções, né? E aí, eu percebi, poxa, eu utilizo para tantas questões e dá resultado. Eu já ajudei tantas pessoas na clínica, no 1 a 1, que realmente tiveram mudanças exponenciais na vida pessoal e não só naquilo que elas foram para tratar na clínica, mas em outras coisas. Pessoas que conheceram a hipnose através da gente, que foram na clínica, resolveram o problema e fizeram uma transição de carreira completa. Hoje em dia são hipnoterapeutas muito bem-sucedidos, que são, nossa, assim, estão super bem felizes nessa carreira. Alunos também tendo a vida transformada, transformando a vida de outras pessoas, a própria vida.
E eu, por que eu não tô fazendo isso na minha vida com o que eu decidi? E eu percebi que é a minha paixão, que é ensinar, que é ajudar, ensinar a pessoa a pescar, que é realmente ensinar as pessoas que querem aprender. Então eu percebi o quanto eu poderia fazer a mesma coisa que eu estava fazendo para outras áreas no empreendedorismo, já que era isso que eu queria. E eu comecei a aplicar, comecei a utilizar e comecei a ver inúmeras mudanças, inúmeros benefícios que estavam no meu ponto cego que eu nem imaginava. Meu Deus, a hipnose pode ajudar para isso, a hipnose pode ajudar para aquilo. Caramba, que diferença, meu Deus! Como que eu não tinha visto isso? Que nem você falou, tá na minha frente e eu não tinha visto. Era um elefante rosa gigantesco na minha frente e a todo momento eu tava assim, não tô vendo saída, não tô vendo solução. Claro, depois que você vê a solução parece que é simples, né? Parece tipo, nossa, ela sempre esteve ali, óbvio. Só que até você ver... É verdade. Bom, aí eu comecei a aplicar, né? Comecei a aplicar a auto-hipnose no empreendedorismo digital. Afinal, qual área que eu tava? A área do empreendedor digital, né? Aliás, aspirante a empreendedor digital. Lançamentos. E eu comecei a aplicar as técnicas da hipnose, da auto-hipnose, exatamente. Auto-hipnose para empreendedores digitais. Comecei a aplicar comigo mesmo. Beleza. Só que aí eu comecei a ter algumas dificuldades, porque eu sei dos benefícios, mas eu não sabia como era dentro desse mundo que também eu estava iniciando. Por mais que eu já tivesse ali algum tempo, já mais de ano, né? Mas aplicando efetivamente a auto-hipnose na minha vida como aspirante a empreendedora digital. Aí eu comecei a ter um pouco de dificuldades para, por exemplo, eu utilizei a auto-hipnose no meu momento que eu estava estudando para a OAB. Então eu pensei, poxa, eu posso utilizar a auto-hipnose para estudar algo que eu não tenho experiência nenhuma. Estava estudando fórmula, estudando tráfego, estudando as aulas do Sobral. Aliás, não conhecia o Sobral nessa época ainda. Mas depois quando eu conheci o Sobral, eu já sabia como utilizar. Como utilizar. Mas enfim, por exemplo, estava estudando as aulas do Fórmula, que era um mundo completamente novo para mim. E na minha cabeça era assim, mas você utilizou as técnicas da auto-hipnose no momento que você estava estudando para a OAB, é só você fazer a mesma coisa. Só que a técnica pode ser a mesma, mas a maneira como a minha mente estava diante desse cenário que era completamente novo para mim, me travava. Porque eu começava a sentir dificuldades justamente na dificuldade do novo. Eu me deparava com, sei lá, tava ouvindo ali, lead, tráfego, avatar, nicho, página de captura. Eu ficava, pera, o que é isso? Avatar, aquele personagem azul? Que é lead? Então era um mundo completamente novo para mim. E aí, por mais que eu aplicasse as técnicas da auto-hipnose, que me dava concentração, que me dava motivação para aprender, que me ajudava com a questão da fadiga, que me dava toda essa questão para sentar ali e aprender, a dificuldade desse novo, de um território completamente desconhecido, me assustava e eu paralisava. E eu percebia, pera, eu quero, mas tô paralisada. Era como se eu me sentisse um passarinho numa jaula, com a gaiola aberta, mas eu tava me sentindo acorrentada por mim mesma. A minha mente tava me acorrentando, só que a jaula tava aberta e não tinha corrente nenhuma. E aos poucos eu comecei a mergulhar, né, cada vez mais nessa questão da auto-hipnose de peraí, calma, por que eu tô me sentindo assim? Não, eu tô me sentindo assim porque é um mundo novo, tá tudo bem. Normalmente quando as pessoas começam algo novo, elas passam por isso. Você também passou por isso quando você começou a faculdade de Direito. Você também começou por isso quando você começou no mundo da hipnose. Você também passou por isso quando você começou. Qualquer coisa que a gente começa, a gente passa por isso. E aí,
eu começava a me dar sugestões exatamente assim, simplesmente conversando comigo mesma e mostrando que tudo bem, é normal. Lead, não sei o que é lead, mas calma, vou continuar aprendendo. Eu tô num curso que está me ensinando sobre isso. Então, vou dar seguimento. Eu tenho que aprender tráfego. Meu Deus, o que é esse gerenciador de anúncio? Peraí, agora tem dinheiro em jogo. Tipo, eu tô colocando dinheiro ali em anúncio, mas o que eu faço com esses botões, a central de ajuda? Não tô entendendo nada. Calma. Começava a enfrentar os problemas, as dificuldades da ansiedade, do desespero, do pânico, juntando com a questão de, como eu falei, né? Tá rodando campanha, dinheiro tá em jogo, tá rodando. E você precisa dar um jeito, você precisa resolver isso, você precisa aprender o mais rápido possível. E também eu sentia a questão de eu preciso gerar resultado o mais rápido possível para mostrar pro Flávio que é possível, para eles vendo que o cenário era possível, aí eu conseguia sentir se ele realmente, peraí, a minha vocação é na medicina, ponto, ou realmente eu tô indo e vindo no empreendedorismo por causa dessa incerteza, dessa instabilidade, dessa falta de resultado. Então era uma autocobrança muito grande, uma autopressão, e também as pessoas que estavam em volta de mim. Marcela, concurso, Marcela, direito. Então, olha as dificuldades. Cobrança. Estou utilizando as técnicas, mas eu preciso gerar resultado rápido. E esse também me gerava uma euforia. Eu preciso fazer, eu tenho a técnica, agora já caiu a ficha, eu já descobri como fazer. Preciso fazer, ter um resultado rápido. Aí, de repente, vi ali no curso, poxa, posso em 2 semanas lançar. Afobada? Calma, Marcela, não é bem assim. Essa euforia, essa afobação vai fazer você meter os pés pelas mãos, vai fazer você simplesmente colocar tudo a perder e vai fazer você simplesmente dar nas mãos do Flávio, nas mãos dos teus pais, nas mãos de todo mundo para dizer: eu falei que você brincar de ser empreendedor não ia dar certo? Eu falei que eu tinha que continuar na medicina? Eu falei que essa instabilidade ia dar bosta? Eu falei? Olha, não. Então, pareceu que ia ser muito fácil, porque eu tinha as ferramentas, mas não foi. Eu passei por muitos problemas até eu perceber a maneira que eu aplicava aquilo que eu sabia, naquele formato que eu estava aplicando, só que agora eu estava aplicando num outro formato. E aí me veio aquele insight: poxa, agora eu estou aplicando comigo. Eu estou aplicando, está funcionando. Eu estou conseguindo aprender algo que para mim era grego. Eu tô conseguindo aprender tráfego. Eu tô, tipo, porra, central de ajuda não é grego. Eu já tô, de repente, conversando com as pessoas sem nem perceber. Eu já tava na maldição do conhecimento falando termos técnicos do marketing digital. E aí me veio a sacada de: caramba, eu amo ensinar. Eu amo ajudar a transformar as pessoas. Eu amo ajudar Poxa, eu passei por um momento onde eu tava lá embaixo com questionamento de o que eu faço, o que eu quero, não tô feliz. E o que eu tava passando? Tava passando por esse mundo do empreendedorismo digital, com inúmeras dificuldades que vieram no começo. E aí, quando percebi, eu tinha me tornado o avatar transformado. Ou seja, veio aquele clique de por que eu não ensino exatamente isso que eu tô vivendo. Walk the talk. Marcelo, você tá passando por isso. E você passou exatamente por esses questionamentos, por esses medos, por essas dúvidas, por essas incertezas, pelas pessoas falando com você no momento de estar sozinha, de estar acompanhada, mas ter problemas com um parceiro. Ou, nossa, por tudo isso, e de repente você encontrou a solução, você aplicou a solução e você viu que deu resultado. Então, por que não passar isso para as pessoas? Por que não ensinar as pessoas a utilizar a hipnose no empreendedorismo digital ou como aspirante a empreendedor digital? E me veio essa sacada, e aí, tipo, tudo clareou pra mim.